Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente para continuar o nosso trabalho. Eu achava que a esta altura nós já estaríamos voltando, para a sala de aula, já estaríamos retomando as nossas aulas presenciais. Mas por conta do agravamento da crise e da assinatura de um novo decreto pelo governador, nós continuaremos então talvez bastante tempo ainda, nos encontrando apenas através do vídeo, pelo menos até o dia 30, ou enfim, vamos ver como fica. Mas nós continuamos aqui na nossa disciplina Teoria do Conhecimento. Meu nome é professor Júlio, todos vocês já sabem, mas vai que alguém mais, resolva assistir o vídeo, que eu acho que talvez isso não aconteça, mas enfim. Nós temos um conteúdo que nós estamos tratando já desde a última aula, que tem como título geral do Hermetismo ao Conhecimento Filosófico Moderno. E aí, então, essa unidade que tem esse título tem dois subtópicos, bastante interessantes. O primeiro é o declínio do mundo mágico e da tradição hermética, e o segundo da teologia à filosofia e às bases da ciência moderna. Aparentemente, são dois conteúdos que se entrelaçam, Para muita gente, na verdade, não há diferença entre esses dois. Mas, de qualquer forma, esse é o conteúdo e esses são os tópicos com os quais nós estamos lidando. Nós iremos tratar nesta aula de três autores. O primeiro deles é Johannes Hessen, e que tem um livro chamado Teoria do Conhecimento, que na verdade é o livro que mais será utilizado ao longo do curso, do qual nós extraímos então o trecho da introdução, que iremos tratar brevemente nesta aula. O segundo é o Itelvides Moraes, que tem um livro interessante chamado As Várias Faces das Ciências, no plural, sobre o sujeito, a teoria e o método como ponto de encontro das ciências atuais. Deste livro nós extraímos um capítulo, o primeiro capítulo, intitulado Ciência e Sociedade. E o Paulo Rossi, no livro chamado O Passado, a Memória e o Esquecimento, do qual nós extraímos o sexto capítulo, que tem o título A Ciência e o Esquecimento, para tratar dele também. É importante que a gente saiba que o texto do Johannes Hessen é um texto formativo, é um texto que, de certa forma, aglutina esses debates todos que nós estamos tratando. Já o texto do Itelvides Moraes e do Paulo Rossi, eles têm uma convergência bastante interessante na medida em que tratam de dois pontos fundamentais. O primeiro deles é a própria noção de ciência, o que significa de fato essa questão, o que é ciência, quais as implicações das ciências para os seres humanos. E o segundo ponto é a epistemologia das ciências, ou seja, o processo de entendimento, de compreensão da construção das regras, das normas, que cada campo científico, cada área do conhecimento fez ao longo dos últimos séculos. Lembrando que, na verdade, do ponto de vista estrito sensu, a ideia de ciência tal como nós conhecemos é bastante nova, principalmente as ciências ligadas à natureza, como a física, a química, etc., são ciências que surgem nos últimos 300 e poucos anos. Enquanto que, por exemplo, as ciências humanas ou do vasto campo das ciências sociais e sociais aplicadas, nós estamos falando aí de num percurso de tempo muito menor, entre 100 e no máximo 150 anos. Então, nós estamos falando aí de questões que são bastante recentes, que dizem respeito ao período em que nós vivemos. Mas antes de a gente entrar na leitura ou na análise dos textos, é importante que a gente apresente um pouquinho cada um desses autores, até para que a gente compreenda qual é o lugar de fala de cada um deles. O primeiro deles, o Johannes Hessen, que é, como eu falei, o autor que nós iremos tratar de maneira mais prolongada ao longo do curso, ele foi um alemão, nascido no final do século XIX e que vai viver até a década de 1960. Ele entra na universidade na década de 10 ainda, ele cursa teologia e filosofia, depois ele faz doutorado em ambas as disciplinas, em ambas as áreas do conhecimento, melhor dizendo, e ele começa então
uma atividade, vamos colocar assim, uma atividade profissional dupla, né? Ele é sagrado sacerdote e ao mesmo tempo se torna professor na Universidade de Colônia. Entre 1914 1916, na verdade, quando é publicado, né, a tese dele, ou a dissertação dele, que ele apresentou em 1914, e o ano de 1959, ele produz em torno de 45, 48 obras, mais ou menos, todas elas ligadas à teologia e à filosofia, né? Ele é da vertente alemã, do debate da filosofia, portanto, ele é alguém que tem, né, na compreensão do uso da razão, um ponto bastante forte em todo o debate que ele propõe. O livro em tela, este livro que nós estamos tratando aqui, Teoria do Conhecimento, ele tem a primeira edição publicada em meados de 1920, 1925 ou 26, alguma coisa assim, e que na verdade se trata da compilação de textos que ele utilizou ao longo das aulas que ele ministrava na Universidade de Colônia. Ele mesmo fala, né, lá no prefácio do livro, que é bem pequenininho, o prefácio publicado em outubro de 1925, e que aliás foi escrito por ele mesmo. O normal hoje em dia é que outras pessoas produzam os prefácios das obras, dos livros que nós publicamos. Mas ele escreve o seguinte, e eu vou ler todo, é pequenininho, para que a gente possa tirar algumas considerações. Abre aspas. A exposição sobre a teoria do conhecimento que oferecemos originou-se nas aulas proferidas pelo autor na Universidade de Colônia. Isso explica a forma elementar da apresentação, bem como o esforço não tanto para a tudo oferecer soluções completas, mas para apresentar de modo claro e minucioso o sentido dos problemas e as diferentes possibilidades de solução, sem renunciar a um exame crítico e a uma tomada de posição. O autor tem, como Hartmann, a convicção de que, abre aspas, o sentido último do conhecimento filosófico não é tanto solucionar enigmas quanto descobrir maravilhas. Esta apresentação da teoria do conhecimento distingue-se da maior parte das outras sob três aspectos. Antes de mais nada, porque põe um método fenomenológico a serviço da teoria do conhecimento. Além disso, por conter uma discussão detalhada do problema da intuição, que a maior parte das exposições tangencia. Finalmente, por tratar não apenas da teoria geral do conhecimento, mas também da especial. Que este trabalho possa estimular o interesse hoje redivivo pelas questões filosóficas. De fato, ele está tratando aqui de um ponto bastante interessante, né? A época em que ele produz esse texto e que ele traz a lume este livro é uma época em que as pessoas estão de fato redescobrindo isso, né? Há um autor, Peter Gay, que trata da Alemanha na década de 20, que fala que esse breve momento, né, entre o Tratado de Versalhes e a Depressão, que começa em 1929, houve uma efervescência cultural e intelectual na Alemanha muito grande. Aliás, é interessante porque a capital da Alemanha na época, ela era uma capital escolhida inclusive a dedo, que era o centro intelectual e cultural da Alemanha, né? Mesmo antes da sua unificação em 1871. Ela era a cidade natal de Goethe, né? A cidade de Weimar, ou o Weimar, como alguns falam, mas é Weimar, pelo menos eu acho que é assim. Essa cidade, ela já era conhecida há séculos como um lugar de grande produção acadêmica e intelectual, né? E aí, quando a capital é mudada para lá, a partir de 1919, com o fim da Alemanha imperial, então há um recrudescimento, né, um interesse das pessoas por conteúdos assim de maior densidade intelectual. E entre esses conteúdos é, obviamente, a filosofia. O outro autor, o Itelvise José de Moraes, ele é um conhecido nosso, bastante grande, talvez até conhecido de alguns de vocês. Ele é professor da Universidade Estadual de Goiás, do campus Morrinhos, inclusive, já há mais de 10 anos. Ele tem formação em História, ele também teve uma formação anterior em Engenharia, se eu não me engano, mas
enfim, digamos que seja quase uma vida paralela que ele tem, né? Ele atua na Universidade Estadual de Goiás, ele é doutor em Sociologia, e ao longo da carreira dele, ele já escreveu 5 obras. Uma delas, esta, que eu trago aqui para vocês, né? Que ela tem um significado bastante importante na trajetória dele, As Várias Faces da Ciência, porque ela é resultado da produção do doutorado dele de Sociologia, que ele terminou no ano de 2007, lá na Universidade de Brasília. Tanto que o prefácio mesmo, né, que não foi escrito por ele, e sim por um outro professor, diz o seguinte, ó, abre aspas, aqui, as ideias adiadas quando da elaboração de sua tese de doutorado direcionam-se para o fato de que, não obstante existirem diferentes vertentes de práticas científicas e linhas, vertentes, eixos de ciências, que grosso modo podem ser agrupadas em humanas, exatas e biológicas, elas podem ser pensadas como uma só prática. E mais, o que faz delas uma prática? Interessante porque no debate sobre a ciência que o Iteovides propõe, ele parte do princípio de que, independente de onde nós atuemos, nós estamos, na verdade, praticando a mesma coisa, né? O que significaria isso? Seja nas humanas, seja nas sociais aplicadas, seja nas exatas ou nas biológicas, né, as ciências da natureza, todo aquele que se aproximar da realidade, utilizando-se de uma metodologia científica, né, utilizando-se da possibilidade da observação, da experimentação, né, com uma reflexão adequada, um arcabouço teórico, metodológico adequado, está produzindo ciência. Isso é importante, haja vista que para muita gente, quem é da área de ciências sociais aplicadas, ou humanas, ou sociais, não é cientista. Cientista é só aquele que vai para laboratório e maneja tubos, etc. Na verdade, o debate que o Iteovides propõe é exatamente o contrário. Por isso que ele vai buscar a genealogia da ciência para mostrar de que forma que o conhecimento se desenvolve e que se torna, então, né, e como ele se torna, então, ciência, para que possa arregimentar a todos nós como cientistas. Já o terceiro dos autores é o Paulo Rossi. Ele nasceu em 1923 e morreu recente no ano de 2013. Ele é um historiador e filósofo filósofo e historiador, na verdade, das ciências, com mais de 20 livros publicados. É considerado um dos grandes especialistas da história, tanto das ideias quanto das próprias ciências e dos conceitos, né? Talvez junto com Reinhard Koselleck. Para vocês terem uma ideia da importância dele, ele recebeu vários prêmios ao longo da vida de lugares os mais diferentes. Por exemplo, ele recebeu o prêmio Viareggio em 1992 por este livro que eu escolhi, que é O Passado, a Memória e o Esquecimento. Ele recebeu a medalha de honra Sarton do American History of Science Society, isso em 1985, nos Estados Unidos, a medalha Pictet da Sociedade de Física e História Natural de Genebra, né? Eu estava quase lendo aqui em francês, Genève. O prêmio Musat da Sociedade Psicoanalítica Italiana em 2008 e o prêmio Balzan da Fondazione Internazionale Prêmio Balzan de 2009 da Espanha, né? Então ele tem aqui uma obra vasta, reconhecida, ele é um intelectual de renome, ele continua, já faleceu, mas continua sendo, né? Porque as obras transcendem a existência do autor, e é considerado uma das pessoas e figuras importantes para serem levadas em consideração quando nós queremos entender a formação das ciências, né? De acordo com o site da editora Unesp, por exemplo, que publicou este livro, desde que ele foi traduzido para o português, o autor, analisando aspectos da luta que os primeiros cientistas modernos travaram contra o misticismo, o ocultismo e o orientalismo, esta obra oferece excelente oportunidade para uma ampla reflexão sobre este movimento que abalou as formas de pensar dos séculos XV e XVI, além das interpretações inovadoras de aspectos científicos do trabalho desses pioneiros.
O restante nós iremos tratar no próximo vídeo.